Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje já é nossa aula número 44, dia 17 de agosto, mais da metade do mês de agosto já, né? Eu estou tranquila aqui em casa, eu espero que vocês também, né? Todos aí cumprindo a quarentena. Pessoal, hoje nós vamos lá no livro de leitura e produção de texto, na página 106, que nós vamos ver mais um gênero discursivo, mais um tipo de texto. Nós vamos ver a crônica. A palavra crônica vem da palavra crono, que quer dizer tempo. Então, uma das características da crônica é que ela vai mostrar quando que acontece a história, tá? Ela vai ter poucos personagens, ela vai ter só um enredo, ou seja, ela não vai ter várias histórias entremeadas entre si, ela vai ter apenas um nó, um núcleo. E a crônica, ela sempre vai ter assim, ou um tom irônico, ou um tom de humor, ou às vezes até mesmo um viés político, um viés crítico, né? Fazendo aí alguma crítica à situação política daquele momento, tá? Essa crônica que nós vamos ver agora, ela foi escrita por Rubem Alves. Então dá uma olhadinha na página 107, algumas informações sobre Rubem Alves. Quem é o autor? Rubem Alves nasceu em 1933 e morreu em 2014. Nasceu em Boa Esperança, Minas Gerais, e foi reconhecido mundialmente por seu trabalho literário. Exerceu as funções de psicanalista, teólogo, educador e escritor. Publicou livros educacionais, religiosos, de crônicas e infantis. É considerado um dos maiores pedagogos brasileiros. Pessoal, pedagogo ou pedagoga, né, é toda aquela pessoa que está envolvida com a educação. Então, você tem o professor, você tem o diretor e tem o pedagogo também. O pedagogo é um especialista em educação, em aprendizagem de leitura e escrita, em desenvolvimento de leitura, desenvolvimento de cálculo matemático. Todas as funções são do pedagogo, ele é um especialista, tá? Então vamos ver, o texto está lá na página 106 e fala sobre vacas, porcos e bolas, tá? Você tem aí uma ilustração, né, que vamos ver aí se ela combina, no final eu pergunto para vocês se a ilustração combina com o texto. Então vamos. Eu havia acabado de mudar de Minas para o Rio de Janeiro, no ano de 1945. Caipira, desconhecia as regras de sociabilidade da capital. Foi então que um colega do curso de admissão chegou-se a mim sorrindo e, num gesto de amizade, me disse: "Eu sou Flu, e você?" Fiquei abobalhado. Ele era Flu. Flu deveria ser uma coisa muito importante, ao ponto dele me confessar ser Flu. Mas eu não sabia o que era Flu. Diante do meu silêncio, ele se dirigiu a um outro colega e lhe disse a mesma coisa. "Eu sou Flu", ele repetiu. "Eu sou Mengo", o outro respondeu. Iniciavam-se assim as relações sociais, não com a troca de cartões de visita, mas trocando nomes de times. Eu não tinha nome a dizer, portanto eu não existia. Contaram-me de um palmeirense roxo que odiava o Corinthians. Já velho, na cama, aguardava o apito do grande juiz que o expulsaria de campo. Chamou o filho e com voz trêmula lhe disse: "Estou morrendo. Quero que você faça a minha última vontade. Vá lá no Corinthians e inscreva-me como torcedor." O filho achou que o velho já estava tendo alucinações. Argumentou, mas o pai foi irredutível. O filho fez então a vontade do pai. Voltou com a carteirinha de torcedor do Corinthians. O velho, vendo seu rosto na carteirinha, sorriu um sorriso angelical e disse: "Oh, a suprema alegria de ver mais um corintiano morrer." Dita essas palavras, entregou a alma. "Sou indiferente ao futebol, exceto quando o Brasil está jogando. Essa indiferença tem sido a causa de muitos embaraços e cheguei mesmo a levar esse problema à minha psicanalista. Por que é que todo mundo se entusiasma com o futebol e eu não me entusiasmo? Ela me sugeriu que deveria haver algum trauma infantil não resolvido no início dessa perturbação. Sugeriu-me entregar-me a associações livres, da mesma forma como os urubus se deixam levar pelo vento. Voei, e eis que de repente uma cena esquecida me apareceu. Era um campo de futebol de roça, um pastinho. Eu nada entendia do que estava acontecendo, com todos aqueles homens em calções correndo para chutar uma bola. Tudo ocorria sem maiores percalços quando de repente veio pela estrada de terra um cavaleiro conduzindo uma vaca.
A vaca, vendo aquele alvoroço, a bola que era chutada para lá e chutada para cá, resolveu entrar no jogo. Arremeteu contra a bola, de cabeça baixada, como os touros na arena. Os jogadores e o juiz ficaram espavoridos. Muitos subiram em árvores. Eu, menino pequeno, não conseguiria subir numa. Meu irmão, para me salvar, arrastou-me para um chiqueiro cheio de porcos e colocou-me lá dentro. A vaca, não contente em chifrar a bola, dispunha-se a chifrar tudo que se movesse. Mas eu, dentro do chiqueiro, nada via, a não ser aqueles porcos peludos que grunhiam grunhidos que davam medo. Minha analista, comovida com meu relato, concluiu que minha indiferença ao futebol se devia a essa experiência em que o jogo aparece ligado a uma vaca desembestada e a porcos mal cheirosos. Concordei. Minha primeira experiência com o futebol foi traumática, mistura de bola, vaca e porcos. E está certo, não é raro que uma partida termine em tourada e que seja manifestação de espírito de porco. Sobre vacas, porcos e bolas, autor Rubem Alves, disponível em www.folha.uol. Aí você tem 3 palavrinhas que aparecem no texto lá que estão destacadas em azul. Associações livres, conceito da psicanálise que consiste em estabelecer livremente relações com outras coisas. Curso de admissão, requisito para um aluno passar da escola primária ao ginásio. Etapa de organização do ensino no Brasil até o ano de 1996. Equivale atualmente ao ensino fundamental 1 e 2. Percalço, a mesma coisa que problema, e troca de cartões de visita, prática social comum em encontros de profissionais, que consiste em trocar pequenos cartões com seus dados de contato. Então agora a gente entende o porquê da gravura, né? E o narrador está numa psicanalista, né? Ela está ali fazendo as anotações conforme ele vai falando, e ele quer saber por que ele nunca se interessou por futebol. E ela diz que talvez seja algum trauma de infância. E realmente ele relembra uma das vezes, ou talvez até a primeira vez em que ele foi a um campo de futebol, que apareceu, um campinho de uma fazenda, é um pastinho, né? E apareceu uma vaca, o irmão dele pega, para livrá-lo da vaca brava, coloca o menino, né, o narrador, dentro do lugar onde os porcos ficam. E ele fica lá misturado no meio do porco, do mau cheiro, e vendo a vaca atacar todos os outros jogadores. Então, essa lembrança dele, negativa, ruim, triste, violenta, fez com que ele nunca mais se interessasse por futebol, certo? Então vamos lá, pessoal. Lá na página 108 você coloca lá a data de hoje, né? 17/8, lá no cantinho, e depois você acompanha comigo aqui os exercícios e completa aí o seu livro bonitinho. 1. Depois de ler a crônica de Rubem Alves, responda as questões. Qual é o assunto central do texto? O futebol, né? O futebol é o assunto central do texto. E as relações humanas, ou seja, o fato dele ter ido com o irmão, o fato do irmão ter o colocado dentro de uma pocilga, né? Então tudo isso fica resumido como o assunto central do texto. B. Compare as hipóteses que você formulou antes de ler o texto com a resposta que elaborou na questão anterior. Suas suposições se confirmaram? Explique sua resposta. Pessoal, essa é uma resposta pessoal, tá? A pergunta é assim, ó. Quando você olha para o texto, quando você olha para a gravura, você tem ideia de qual vai ser o assunto dele? E quando você fez essa hipótese de leitura e depois leu o texto, essa hipótese se confirmou? Então aqui você pode responder: sim, eu já imaginava que o texto seria sobre futebol. Ou não, eu não imaginava por que havia uma pessoa sentada no sofá e a outra tomando anotações. Então essa daí você responde como você quiser, de acordo com o seu entendimento, tá? 2. Aliás, então não é C, é número 2. Reescreva os trechos a seguir, substituindo as expressões destacadas, mas sem alterar o sentido original delas no contexto. Se necessário, consulte um dicionário. O filho achou que o velho já estava tendo alucinações. Argumentou, mas o pai foi irredutível. Então, na letrinha A, você tem 2 palavrinhas aí. A primeira, argumentou. Argumentou aí quer dizer o quê?
tentou mudar a ideia dele. Tentou mudar a ideia, a opinião, né, do pai. Ele argumentou, vamos fazer de outro jeito, tal. Ele tentou, mas ele não conseguiu. Mas o pai foi irredutível. Então, primeiro argumentou e depois você tem irredutível. Irredutível, firme. O pai não mudou de opinião. Não mudou de opinião. O pai queria mesmo, apesar de ser palmeirense, o pai lá no leito de morte, queria que o filho fizesse uma carteirinha para o pai, uma carteirinha do Corinthians. Mas por quê? Porque ele queria falar assim, mais um corintiano morto. Isso quer ser fanático, né? B. Sou indiferente ao futebol, exceto quando o Brasil está jogando. Sou indiferente, eu não me importo. Então, indiferente é a mesma coisa que aí que não me importa. Letrinha C. Os jogadores e o juiz surgiram espavoridos. Os jogadores e o juiz surgiram assustados, apavorados. Então, espavoridos, assustados, apavorados. Certinho? Argumentou, tentou mudar a ideia, irredutível, firme, indiferente, não se importar, espavoridos, assustados, apavorados. Certinho? Esse exercício é muito bom para a gente ampliar o vocabulário, né? Para você perceber que existem várias opções de sinônimos na nossa língua. 3. De acordo com a crônica lida, assinale a afirmação correta. A. Segundo o autor, há uma diferença entre as relações sociais das pessoas que vivem em grandes metrópoles e as que vivem em cidades menores. B. A relação positiva do autor com os esportes deve-se ao fato de ele ter passado a infância no interior. C. O autor destaca a importância de acompanhamento profissional quando houver uma dificuldade emocional a ser resolvida. E D. A experiência vivenciada nos primeiros anos do autor foi importante para a sua melhor adaptação social na cidade grande. Bom, pessoal, a gente pode ir por eliminação, né? Na letrinha C ele não fala da importância de acompanhamento profissional, ele só fala que ele foi procurar um psicanalista, mas ele não fica enfatizando isso, né? A letrinha D, a vivência nos primeiros anos foi importante? Não, também não. Ele chega na cidade grande, a primeira coisa que ele vê é alguém se apresentando ao outro, falando o nome do time, tá? Agora ficaram as letrinhas A e D. Na letrinha B, relação positiva? Não, pelo contrário, é uma relação negativa, né? Então, o que temos aí, pessoal, é a letrinha A. Segundo o autor, há uma diferença entre as relações sociais das pessoas que vivem em grandes metrópoles e das que vivem em cidades menores. Cidades menores, sim. Porque ele já chega falando que ele chegou na cidade grande, a primeira coisa que ele viu foi uma pessoa se apresentando a outra, mas ao invés de falar o nome, fala assim, eu sou Mengo, eu sou Flu, eu sou Flá. Então, aí a gente vê que ele está se referindo ao Rio de Janeiro, né? Aos times do Rio, Flamengo, Fluminense, né? 4. Releia um fragmento do terceiro parágrafo. Já velho, na cama, aguardava o apito do grande juiz que o expulsaria de campo. Nesse trecho, o autor usou uma metáfora. Explique o sentido dela nesse texto. Pessoal, aí você tem no quadrinho amarelo a explicação do que é metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem que uma palavra ou expressão é usada para substituir outra por meio de uma relação de semelhança entre ideias. Então veja aqui um outro exemplo. Se eu falo assim, meu pai é uma fera. Então, é uma linguagem figurada, é uma metáfora, por quê? Porque na realidade o seu pai não é um animal selvagem. Você está falando que ele é uma fera porque ele é bravo. Então, você está fazendo uma comparação entre o seu pai bravo e a fera. Isso chama-se metáfora, tá? Agora, o exercício aqui destacou uma frase do texto. Já velho na cama, aguardava o apito do grande juiz que o expulsaria de campo.
Qual é a metáfora que temos aí? Grande. Primeiro porque está escrito em letras maiúsculas. Quem é o grande juiz que determina, que autoriza, que diz quando é o horário da morte? Deus, né? Então ele faz aí uma comparação, ele faz uma metáfora envolvendo futebol, dizendo assim, né? O homem, né, já estava na cama e aguardava o apito do grande juiz, o apito de Deus. Tem outra aí, né, que o expulsaria de campo. No caso aí, expulsar de campo seria o quê? Mandá-lo embora da terra, morrer, né? Ele então esperava o horário em que Deus determinasse a morte dele, certo? 5. Releia o terceiro e o quarto parágrafos e observe o trecho destacado. Contaram-me de um palmeirense que odiava o Corinthians. Já velho na cama, guardava o apito do grande juiz que o expulsaria de campo. Chamou o filho e com voz trêmula lhe disse: estou morrendo, quero que você faça a minha última vontade. Vá lá no Corinthians e inscreva-me como torcedor. O filho achou que o velho já estava tendo alucinações. Argumentou, mas o pai foi irredutível. O filho fez então a vontade do pai. Voltou com a carteirinha do torcedor do Corinthians. O velho, vendo o seu rosto na carteirinha, sorriu um sorriso angelical e disse: ah, suprema alegria de ver mais um corintiano morrer. Dita essas palavras, entregou a alma. Nesses parágrafos, especialmente no fragmento destacado, fica evidente o sentimento dele. Então, naquele pedacinho que ele fala assim, ó, a suprema alegria de ver mais um corintiano morrer. Qual o sentimento que tem aí? Rivalidade, lealdade, tristeza ou fixação. Pessoal, lá na 5 é a rivalidade, né? Tem a letrinha? Tem. A letrinha A. Por quê? Porque Corinthians e Palmeiras são grandes rivais. Então o senhorzinho lá, ele quer ter uma carteirinha do Corinthians, apesar de ser palmeirense, para que ele possa falar assim: ah, mais um corintiano vai ser enterrado. Tá? Então isso daí é uma rivalidade. Times que são inimigos, né? Então vamos. Continuando, pessoal. 6. Releia o fragmento do texto. Concordei. Minha primeira experiência com o futebol foi traumática. Mistura de bola, vaca e porcos. E está certo. Não é raro que uma partida termine em tourada e que seja manifestação de espíritos de porco. Qual é a ideia subentendida nesse trecho destacado? Então, olha lá. Não é raro que uma partida termine em tourada. Então, nesse pedacinho aí, ele mostra a violência, porque a tourada é um esporte extremamente violento. Como que é a perguntinha mesmo? A ideia subentendida é a de que o futebol é extremamente violento, tá? Tão violento quanto uma tourada, que acaba em morte ou do toureiro ou do touro, né? E que seja manifestação de espírito de porco. Espírito de porco, pessoal, quer dizer alguma coisa inconveniente, uma coisa que não tem nada a ver, uma coisa ruim, tá? É de que o futebol é violento e inconveniente. Certo? Quando ele fala, então, não é raro que uma partida termine em tourada e que seja manifestação do espírito de porco. Inconveniente aqui também significando violência, também significando uma falta de educação, porque existem partidas em que no final as duas torcidas se agarram e às vezes acaba até em morte. Nós já tivemos assim acontecimentos, já ficamos sabendo disso. Isso é ter espírito de porco, é ter um espírito sujo, é ter um espírito ruim, né? Mais uma então, pessoal, lá na página 110 você tem lá o exercício 1. Na crônica de Rubem Alves é possível identificar o objetivo do texto, que é a. Narrar uma das primeiras experiências do autor na capital. B. Descrever como as pessoas conversam umas com as outras em grandes cidades.
C. Informar a importância de ter definida sua preferência futebolística. E D. Apresentar características dos comportamentos das pessoas da capital. Lógico que a 1 é a letrinha A, né, pessoal? Narrar. Narrar quer dizer contar. Contar uma das primeiras experiências do autor na capital, quando ele chega, né? E ele vê as pessoas se apresentando através do time deles. 2. A qual subgênero específico pertence o texto sobre vacas, porcos e bolas? Subgênero porque é uma crônica, tá? Mas qual tipo de crônica? É uma crônica poética? É uma crônica argumentativa? Humorística ou reflexiva? Humorística, né? Porque ele conta lá do palmeirense que queria ser corintiano, só para falar que enterrou mais um corintiano. Ele fala lá da experiência dele, como foi com a primeira experiência dele com futebol, que ele ficou no meio dos porcos, né? Então isso daí dá um toque de humor ao texto. 3. As crônicas têm por base uma história contada por um narrador. O foco narrativo, por sua vez, pode ser um narrador-personagem, um narrador observador ou um narrador onisciente. Pessoal, tipo de narrador e definição. O narrador-personagem é aquele que está dentro da história e ele também é personagem. O narrador-observador, ele está do lado de fora da história contando o que aconteceu. E o narrador onisciente é aquele que sabe tudo o que acontece dentro da história, tá? Aí precisa fazer a relação. Então vamos colocar assim, ó, exercício 3, aí você tem o primeiro parênteses, o segundo parênteses e o terceiro parênteses, né? Então vamos ver. Narrador, quem é que conta a história na terceira pessoa? Narrador onisciente. Tá? Ele está fora da história, mas ele sabe tudo o que acontece. Quem é que conta a história na terceira pessoa também? O narrador observador. Tá? E quem é que conta a história na primeira pessoa? O narrador personagem. Certo? E na letrinha B, qual é o tipo de narrador da crônica sobre vacas, porcos e bolas? Ele é um narrador personagem. Então, na letrinha B, você vai escrever que ele é um narrador personagem. Por quê? Porque ele narra em primeira pessoa, ele está contando o que aconteceu com ele quando ele chegou na cidade em 1945, o que aconteceu, ele ouviu uma história uma vez de um palmeirense, tal. Então ele conta em primeira pessoa. Exercício 4. Complete o quadro dos elementos da crônica lida. Protagonista da história. Quem é o personagem principal da história? Então, exercício 4, o primeiro lá, pessoal. O protagonista é o narrador. Tá? Onde que a história acontece? O local em que a história acontece. No Rio de Janeiro. A época dos fatos narrados. Lá na primeira linha, ele já identifica quando que os fatos aconteceram. Em 1945. O fato inicial que motiva o desenvolvimento da história. Ele se muda de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Certo? E o desfecho da história? O que acontece no final da história? Ele chega à conclusão que o relacionamento traumático dele do futebol se deve a uma experiência da infância. Então, ele conclui, né, que o relacionamento dele com o futebol relacionamento ruim, né? Ele não se dá bem com o futebol, se deve a um trauma da infância. A um trauma da infância. Quando ele foi a um jogo e acabou ficando lá no meio dos porcos. 5. É possível identificar algumas marcas de oralidade no texto? Transcreva pelo menos 3 delas. Ou seja, é possível identificar algum trechinho em que se use a linguagem informal? Sim. O texto traz algumas marcas de linguagem informal, de linguagem da oralidade, aquela que a gente usa para conversar.
Ele fala assim, flu, coisa, mengo. Então essa é assim. Quando ele usa o nome do time abreviado, quando ele fala flu, quando ele fala coisa, quando ele fala palmeirense, roxo. Então essas são características da linguagem oral, ou seja, da conversa, né? É típico quando nós estamos conversando, não é errado, é que nesse texto aqui, ele é uma crônica, ele pode ter as características de um texto informal. Certo, pessoal? Beijo!